Gravando a partir de agora. Hoje a gente vai falar sobre animação. Deixa eu só sair do bagulho aqui da tela. Vou começar mesmo. Ô, Falar. Gui, Oi, só uma coisinha antes de você começar. bora? Eu fiz o rig da cabeça, né? E quando eu fiz o rig da boca, Aham. dentadura, os dentes da parte de baixo, eles entortaram, porque deve ter alguma influência, né? Tem, Nesses não dentes. ficou bom. Eu vou ter que dar uma olhada porque eu quando eu fiz. É meio complexo fazer boca, tá? O É? dente, ele tem que estar junto com o maxilar. E o dente, eu acho que eu salvei a influência dele no crânio. Então quando o maxilar desce, não desce com o dente. Eu Por cometi isso. esse erro, eu até corrigi na aula que eu fiz a cabeça. Aham. Aí quando eu tinha upado a cabeça, você pegou a cabeça com esse defeito. Mas não tem problema, ali é só exercício mesmo, aquilo ali é só uma... Legal. Só exercício. Se você conseguir identificar esse erro, foi até melhor. É Beleza, que a aula realmente deu resultado. beleza. Mas provavelmente a próxima cabeça que você pegar pra irrigar, ela bem feita, não vai ter esse problema, tá? Bom, vamos começar aqui a nossa aulinha de animação. E para isso a gente vai precisar falar um pouquinho sobre as timelines, tá? Pra gente fazer a animação, a gente usa duas timelines, tá? Que é a timeline normal e outra que eu vou splitar aqui, ó. Eu vou adicionar ela aqui embaixo. Não, melhor, aqui em cima. Que é a Dropsheet, tá? A Dropsheet, quando você ativa ela tem uma opçãozinha aqui Dropsheet, né? Dropsheet. E tem Action Editor, né? Que é esse daqui, o Action Editor, que a gente usa para fazer animação em movimento, tá? Na verdade, essas duas agulhas aqui que a gente vai precisar, tá? Elas parecem a mesma coisa, só que elas são bem diferentes. E vocês vão entender o porquê, beleza? Bom, falando da primeira timeline aqui, a gente tem o primeiro frame e o frame 250 que ela vem setada. Ela sempre vem setada 250. E para você mexer o número de frame da animação, é aqui, ó. Start, o End, aí você coloca quantos você quiser no End. E aqui eu vou colocar de 1 a 50, tá? Se você dá zoom aqui, você vai aumentando as agulhas, tá? Então você vê o frame 1, frame 5, frame 10. Se você dá mais um, você vê 1, 2, 3. E é só assim que a gente anda, tá? É um frame, 2 frame, 3 frame, 4 frame. Então quanto mais um você dá aqui, mais perto você vai ver a timeline aqui, tá? Aonde você ajusta o tempo quando a pose é animada? É aí? É exatamente aqui. Tanto que eu vou Ah, tá. explicar um pouquinho agora. Uhum. Eu vou colocar um Prime, tá? E eu vou ativar aqui nessa timeline o negócio de gravar. Então, eu vou só dar uma mexida aqui nele para dar uma gravada na pose dele. E eu vou andar a minha agulha pro 10 e eu vou mover esse cubo para cá, tá? Beleza. Quando eu voltar aqui pro 0 e dar um play, o cubo vai andar para lá até o frame 10, tá? E por um acaso eu selecionar essa bolinha aqui, ó, eu consigo selecionar as bolinhas. A bolinha é a marcação de onde está a animação, tá? Deixa eu ver quem entrou. Safira, bem-vinda. Então, se eu pegar essa bolinha e arrastar essa bolinha um pouquinho mais para perto aqui do frame 0, tipo 10, ela vai ficar mais rápida, tá? Quanto mais perto, tá? Mais rápido esse deslocamento, tá? Fácil de entender, né? Vamos agora a outra coisa importante, tá? Vou usar só a agulha aqui e eu vou adicionar uma esfera. Beleza? Quando eu mexo, não acontece nada porque não está salvo aqui para salvar posicionamento. Tudo que eu fizer vai salvar transformação, tá? Por exemplo, se a minha bola ela tem essa escala e eu mexo para cá e aumento, ela também adiciona uma animação de escala. Então você pode fazer tipo um coração batendo, supomos, tá? Aqui, né? Animação inflou e desinflou, beleza? Fácil até aí, né? Tranquilo. Mas fácil até aí porque o botãozinho aqui de REC, ele salva vidas, tá? Ele grava tudo o que é feito, só que também ele prejudica.
tá? Se você está fazendo alguma coisa, supomos que você colocou um plano de fundo, uma imagem ali no fundo, e você mexeu aquela imagem com o REC ativo, a imagem vai voltar. Então não é interessante a gente sempre estar utilizando o REC, tá? Por exemplo, a gente tem um atalho que é chamado de I, que é chamado de Insert Keyframe. Quando você aperta o I, aqui na área 3D, ele fala o que você quer salvar nesse keyframe. A localização do objeto, a rotação dele, a escala. Aí ele fala assim, você quer salvar a localização e a rotação? Você quer salvar a localização, a rotação e a escala? E aqui várias outras opçõezinhas, sendo que são opções um pouco complexas que não mudam nada dessas 4 primeiras, tá? Então, se por um exemplo eu falar assim, eu quero salvar a localização, que é onde aqui ele está, a rotação, que é a rotação, e a escala dele. Se eu marcar isso aqui, eu vou marcar um pontinho laranja aqui, ó. Marcou aqui em algum lugar. Enfim. E... bom, era para ter... o avaliável também é a mesma coisa. Aí beleza. Colocamos aqui no frame 50 e eu vou posicionar para cá. Não marcou nada, mas eu vou colocar só apenas a localização. Tá? Então vamos ver. Aqui ele chegou até aqui no eixo, no frame 50 ele chegou ali porque eu falei só pela localização. Se por um acaso, vamos aqui fazer do zero de novo. New Generation. Se por um acaso eu dar um I aqui, localização, rotação, scale aqui, nesse aqui, e ir para o frame 20 girando, e colocar aqui, e dar um I e colocar só a localização, por exemplo, Castião, quando eu voltar para cá, ele só vai para lá e esquecer que ele foi girando, certo? Tá? Agora, se por exemplo eu colocar para cá e girar ele para cá e apertar um I e falar assim, localização e rotação. Aí o que ele vai fazer? Ele vai para lá girando, certo? Até aí tudo bem, tranquilo. Essa é uma forma manual de usar o botão REC, tá? O botão REC, basicamente o que você for fazer dentro da sua área de trabalho aqui vai ser gravado, menos o primeiro frame, porque o primeiro frame não existe, tá? Então sempre o primeiro frame você vai ter que dar um I, localização, rotação, scale, tá? Para criar o primeiro ponto laranja aqui. E o que você for fazer com o REC ativo, aqui, movi e girei dessa forma. Opa, eu tenho que trocar a agulha aqui, que é importante. Eu sempre me confundo nessa parte. Troquei a agulha para o frame 10, movi para cá e girei. Quando ele vir para cá, ele vai vir girando, certo? Ok? Alguma dúvida até aqui? Sobre como salvar? Não, por mim não. Então, não, tranquilo. Beleza. Só ver quem tá aqui. Cada posicionamento da agulha cada posicionamento da agulha é o tempo da animação, tá? E agora vamos a uma animação realmente de personagem, tá? Eu vou colocar o Avastar aqui completo, que ele pega todos os ossos do boneco, tá? Mas tem como a gente esconder os ossos que a gente não vai utilizar. Por exemplo, aqui na aba Avastar, a gente vai ter essa opçãozinha aqui que é Rig Display. O Rig Display ele mostra o torso, que é essa parte aqui, você esconde. Os braços, as mãos, a origem, que se eu não me engano é esse troço. Mas no caso, eu só vou precisar só das pernas. Então eu vou esconder tudo, ficar só com os ossos da perna para facilitar o nosso desenrolar aqui da animação. Bom, eu tinha salvo aqui em, sei lá onde, arquivos, um ciclo de caminhada, tá? Esse ciclo de caminhada não é dos melhores, existe melhor aqui, tá? Existe melhor e eu vou colocar de plano de fundo porque a gente pode utilizar de plano de fundo, tá? Para ajudar a gente. Mas existe ciclos de caminhada infinitamente melhor que esse aqui. Eu realmente não encontrei nada assim no momento para a gente poder utilizar. Então, eu acho que esse aqui... Ih, fudeu. Deixa eu ver a data de modificação, que dia é hoje? Esse aqui.
Então a gente coloca mais ou menos na altura do boneco, tá? Ou nem preciso colocar na altura. Se você quiser colocar assim, tipo, por trás do boneco, fazer a pose, né? Montar a pose. Depois se anda, você troca a pose no próximo frame. Dá pra fazer dessa forma. Mas eu vou colocar pequenininho aqui em cima e a gente vai tentar fazer da nossa forma. Bom, vou ativar o botão REC. E eu vou começar colocando... Não o boneco todo, né? Colocando em pose mod, osso verde. Tá? E eu vou colocar essa perna mais ou menos assim. Essa daqui bem afastada. Dobradinha aqui. Mais ou menos assim, deixa eu ver. Frente, ok, salvou. Beleza. Então aqui nos frames eu vou colocar 60 frames. 60 frames pra gente fazer essa animação. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar, na verdade, eu vou copiar toda essa perna, tá? E eu vou falar o seguinte aqui, tá? Eu vou vir em pose e eu vou vir aqui, ó, copy pose. Cadê o copy pose? Tá aqui nessa opção, copy pose, tá? Ctrl C, tá? Eu vou vir aqui no meu último frame 60, tá? E eu vou vir aqui paste pose. Paste pose. Eu colei essa pose aqui que eu peguei, tá? Ele não apareceu. Não tá aparecendo, tá? Não sei, eu acho que a gente tem que usar outra janela. Tá? Aqui, como eu falei, a gente vai usar o Dropsheet em Action. Então aqui a gente tem duas bolinhas. O Dropsheet ele mostra, tá? Dropsheet, tá? Que eu confundo com outra coisa isso aqui, mas beleza. Então aqui a gente tem duas bolinhas falando que as duas animações elas são iguais, tá? Então não vai ter mudança da primeira para a última, tá? Por que eu fiz isso? Porque quando você faz uma animação em looping, o looping é um círculo, né? Tipo assim, um círculo. Então significa que a primeira animação tem que ser a última animação também, tá? Para poder fazer o ciclo. Então tudo que você colocar dentro dessa linha aqui vai seguir uma sequência de começo e fim, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o 30, que é o meio, né? E fazer uma inversão das pernas, por exemplo, eu posso fazer uma coisa muito interessante também, que é copiar invertido. Vou pegar as pernas. Para você fazer esse tipo de copia pose, passa pose, você vai ter que pegar os ossos que você quer animar, tipo esses daqui, tá? Eu vou copiar aqui pose, copy pose. Cadê o copy pose? Copy pose. E eu vou vir aqui no 30. Opa, tanto faz. Eu tenho que pegar essa aqui, ó. Pose, copy pose. Vim no 30 e eu vou paste flipped, que significa que é passar flipado. Então reparem aqui, ó, a minha perna, essa perna aqui tá na frente, tá? E aquela tá atrás. Quando eu vim aqui, paste pose. Opa, caraca, eu fiz errado. Quando eu vim aqui, paste flipped pose, a perna vai inverter. Então, o que aconteceu? Ele passou flipado, passou tipo da esquerda para direita, ele fez um flip simétrico. Então significa que eu vou fazer uma animação de caminhada aqui. Com a fluidez de um robô, né? Tá vendo? Tá vindo de trás para frente, né? Aqui, ó. Beleza? Tranquilo até aí. Então, significa que para fazer um looping, o começo tem que ser igual ao final, para poder fazer essa volta. E você tá vendo que aparece aqui o círculozinho que eu falei? Lembra que eu falei que deixar ativo o botão do REC, ele tapeia a gente, né? Então tudo que você for fazer com o REC ativado vai ser gravado. Se você mexer uma coisa aqui para mexer, tipo mover uma animação, eu vou fazer aqui, tipo, por exemplo, eu tô explicando aqui, mas eu vou mover, tá? Aqui o frame tá perdido. Eu vou mover, não dá para mover o background, né? E assim não dá, mas assim, ó, por exemplo, eu movi sem querer para cá, ó. Quando daqui, ó, ele já vai estar lá. Beleza, aí sem querer eu mexi isso aqui e eu movi pra cá, ó. Então ele animou a imagem, ó. Viu? O botão REC, ele tapeia a gente. Então vocês têm que tomar muito cuidado para ver se o REC não tá ativo e se você tá escolhendo a agulha certa, tá? O tempo certo que você quer fazer essa transição, tá? Beleza, eu vou deletar isso aqui. E agora a gente vai voltar aqui. Deixa eu só ver qual frame que tá essa bolinha. Ela aparece aqui. Apagar essa bolinha. Deixa eu ver se aparece. Beleza, não aparece não. Voltando aqui ao boneco.
como eu falei, tudo que a gente colocar dentro dessa animação vai fazer looping, tá? Porque o começo é igual ao final. Certo? Então significa que o 15 aqui eu posso pegar esse pé um pouquinho mais para baixo aqui, né? Tirar um pouquinho da simetria, né? Agora eu não lembro como que era o caminhar. Tá. Eu sei que isso aqui tem que fazer assim. Mais ou menos isso aqui. Aí aqui vem pra cá. Vocês estão entendendo o que eu tô tentando fazer? Deixar mais fluido esse caminhar dele. Como se fosse uma animação real. Só brincando aqui com a agulha. Aqui caguei, né? Aqui tinha que ser um pouquinho. Aqui. O pé tem que ser um pouquinho mais pra cá. Mais reto. Tá bom, enfim. Eu posso ficar muito tempo aqui nisso, porque a animação, ela feita manualmente, ela é bem complicada de fazer. E é um pouco complexo, tá? Existe um negócio que é chamado de mocap, tá? Que salva a animação. Por quê? Qual que é o problema da gente fazer animação manual, por exemplo, de caminhada, de dança? Porque todo o movimento do corpo é influenciado pela gravidade. Então, tipo, você fazendo assim, ele não tá andando, tá ligado? Ele tá só, tipo, nadando no nada. Existe, por exemplo, posicionamento do boneco que muda dependendo do... Torso... Origem, cadê a origem? Dependendo da altura dele. Quando ele pisa aqui, ele desce um pouquinho. Se bem que não tem... Aqui, ó. Aqui ele desce. Aí aqui ele já tá subindo de novo, né? Então aqui ele desce, sobe. Pisa aqui, desce. Né? Tem todo esse lance. Isso porque eu só tô olhando de um lado. A gente tem que olhar aqui pro boneco de lado também. Porque a perna não fica tão reta assim, né? Tipo, dá uma corrida com a perna um pouco de lado. Não, ficou muito, né? Mas enfim, vocês entenderam. Todo o corpo exerce qualquer tipo de movimento na caminhada, até a cabeça. Por isso que existe o mocap que deixa as animações tão fluida, tá? Para você fazer mocap de qualquer coisa, exige um equipamento que basicamente é salvar nessa timeline todo o movimento que você faz com as bolinhas ou, sei lá, a roupa, né? Você coloca a roupa, a pessoa dá play lá e tudo que você fazer com aquela roupa vai salvar nessa timeline, seguindo cada bolinha plugada seria um osso do seu manequim, né? É assim que funciona a lógica do mocap, tá? Não que fique ruim você fazer uma pose 100% feita na mão, tá? Também tem pessoas que fazem, tá? Uma pose muito legal que o pessoal utiliza para fazer é pose de respiração, tá? Para você fazer uma pose de respiração é bem legal porque você só mexe dois ossos, tá? Então você tem que ter uma pose. Eu vou fazer aqui com 20 frames só. A respiração você mexe basicamente assim, ó. Deixa mais ou menos na pose. São só esses dois ossos aqui, tá? Eu coloquei eles numa pose legal, né? Eu vou vir aqui, pose, copy pose, vou vir aqui no último frame, pose, paste pose, tá? Não aconteceu nada, mas aqui no frame 10, o que eu vou fazer?
eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais para trás e isso aqui um pouquinho mais para frente aqui. Então o que que vai acontecer? Vamos ver se fica legal. Tá arfando demais, tá? Parece que tá correndo uma maratona, né? Não, legal. Então eu acho que seria um pouquinho mais demorado, então eu vou colocar 50. Eu vou pegar essa bolinha aqui, ó, que é responsável por esses dois ossos. Vou pegar os dois ossos, esse e esse. Pegar essa bolinha aqui e eu vou apertar G e puxar pro frame 50, tá? E essa daqui eu vou puxar pro frame 25. Aqui, peraí. 25 eu acho que é aqui. É que eu perdi a bolinha. Frame 25 aqui, ó. Frame 25 significa que metade, né? Então na metade, vamos ver como é que fica. Aí, ó, ficou legal, ó. Tá parecendo que tá respirando, né? Tá mexendo só o diafragma. Então, esse tipo de animação é bem legal fazer, né? Tipo, pessoal no Second Life é muito comum, até porque eu acho que virou padrão do Second Life essas animações estáticas de boneco parado, porque é muito difícil fazer mocap. Então, basicamente as lojas fazem tipo uma pose assim, ó. Tipo... E assim. Supomos, né? Barriga aqui, ó. As poses que as meninas ficam com a mãozinha assim pra cima. Sei lá, eu vejo todas as meninas com essas mãozinhas aqui pra cima assim, ó. Sim. Vamos colocar o dedo aqui no lugar, né? Porque se o dedo não tiver animação, ele fica executando a animação que tiver por baixo. Eu acho que é isso aí, né? Ou quase isso. Beleza? Aí o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar pegar só esse osso aqui, tá? É que tem tanto osso aqui que fica ruim de ver onde é que tá só o que eu preciso. Então eu vou vir aqui Rig Display, tá? No Rig Display. Display. Oxi. Pera aí. Chipcase, Rig Display. Era pra estar aqui. Ah, tá aqui, escondidinho. Eu vou desativar o torso, tá? A face também não precisa. Então eu vou pegar todos esses ossos aqui, tá? Do primeiro frame. Eu vou... Pose. Copy, pose. Aqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar todos esses ossos aqui agora que eu quero passar. Eu vou vir em pose e eu vou vir em paste flipado. Tá? Aí fez a mãozinha aqui igual. Eu não peguei as mãos, tá? Isso foi até interessante. Quando eu selecionei os ossos do braço, veio tudo para posição, menos os dedos, tá? Então vamos lá de novo. Eu tenho que fazer as mãos serem vistas, né? Então eu vou pegar essa mão aqui, tá? Eu vou vir em pose, copy pose, vou pegar tudo aqui. Pose, paste flipado. Beleza. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou copiar pose. Deixa eu ver assim. Cadê o copy pose de novo? O pior é que eu fico me perdendo aqui, porque essa opçãozinha de pose era aqui embaixo nos blenders antigos. Aí era muito mais fácil, porque já tava do lado da timeline. Agora você tem que ficar subindo e descendo, é horrível. Copy pose. Tá, tá, o que que acontece? Como eu não tenho mais animação nessa mão, ela começa do começo ao final a mesma pose, porque só tem um frame, então ela vai ficar, tá? Mas de todo caso eu quero fazer um looping perfeito, eu vou copiar o primeiro frame pro último, tá? Paste pose, aqui, passou tudo. Então aqui no 25 posso dar só uma brincadinha aqui, ó, tipo fazer ela... Vou dar uma fechadinha no dedo aqui, ó. E... assim, para não ficar robótico, eu vou fazer manualmente aqui, tá?
eu não sei quanto foi ali, se os ossos vão estar igual, simétrico, mas a falta de simetria aqui é o que faz o negócio ficar legal, tá? Então eu fechei de qualquer jeito aqui. Aí a gente vai ver ela fazendo isso aqui, ó. Aquelas poses que vocês pagam 500 lindens, aí a gente fez aqui, tá? 10 lindens pra upar. Tá vendo? Então, essa é a lógica para fazer uma pose animada, tá? Poder brincar aqui com as agulhas, tá? E o tempo. Quanto mais próxima uma bolinha da outra, mais rápido é. E uma coisa que acontece muito comigo quando eu tô fazendo a coisa sem prestar muita atenção é que às vezes eu quero voltar na animação que eu já fiz e editar qualquer coisa e eu pego o frame errado. Em vez de pegar o frame dos 25, eu pego, sei lá, o frame do 24. É que aqui tá perto e não aparece. Mas se você estiver muito longe assim, ó, aparece muito. Você pega o frame errado. Aí você começa a editar no frame errado. Tipo assim. Faz qualquer coisa no frame errado. Aí o que vai acontecer, ó? O que vai acontecer, ó? Fica olhando. Essa flicada aqui dá, ó. Ó, viu? Essa flicada, ó. Deu uma flicada. Então, acontece isso muito, muito, muito. Se você, tipo, não prestar atenção. Aí, beleza. Como é que eu faço pra deletar aquele frame que eu não quero? Eu seleciono só o frame e aperto delete. Deletou, tá? Mas, obviamente, só deletou no polegar que eu peguei aqui, tá? Para você deletar um frame completo de osso, você tem que pegar todos os ossos que você quer deletar. Aí vai aparecer as bolinhas onde é que tem a animação deles aqui, tá vendo? Aí você deleta aqui e deleta esse aqui, tá? Aí você deletou todo o frame, tá? E por um acaso eu deletar essa bolinha aqui e essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha e deletar, ele nem deleta. A única bolinha aqui dele ele nem deleta. Ele voltaria para pose T, tá? Essa mão aqui, ela não faz mais animação, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Não. Tranquilinho. Vocês conseguiriam fazer uma animação a partir disso que eu consegui explicar para vocês? Assim, vocês entenderam a lógica, né? Pelo menos. Na próxima aula eu vou fazer uma animação e importar para o Second Life, mas aí eu vou fazer os meus truques de animação. Na verdade não é truque, né? Eu já ensinei tudo que eu sei, mas eu vou fazer uns negócios bem interessantes e item utilizando esse tipo de animação vende bastante, tá? Então é isso. Eu vou parar de gravar, já que ninguém tem dúvida. Aqui, desculpa a Lívia, eu não vi. Então, basicamente, então, o Blender vai interpolar o movimento entre bolinhas. O segredo está na divisão do tempo para animação. Exatamente, exatamente isso a dúvida. E o segredo é a movimentação, a fluidez de cada bolinha para cada bolinha, entendeu? Esse é um tipo de animação mais fluida, tá? Mas aí você usa o movimento de um osso até o osso, tipo assim, da perna para cá para a perna para cá. Tá? Você utiliza isso como a movimentação, tá? Tipo, o começo e o final. Do que vir aqui colocar esse frame, você salva esse frame, depois vem salva esse aqui, salva esse aqui. Né? Exatamente isso, essa pergunta foi muito boa. Acho que é isso, né? Beleza. Parar de gravar.